Olá, bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos, neste domingo ensolarado, sol batendo no nosso rosto, né? Esse domingo de Dia dos Pais, que alegria nós poder estarmos aqui nesta manhã tão agradável para falarmos da Palavra de Deus, aliás, sobre a Palavra de Deus, né? Na lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Privilégio muito grande, eu quero, antes de tudo aqui, desejar aos pais da nossa igreja, aos pais que estão nos ouvindo, um feliz Dia dos Pais. Que Deus o abençoe, que você, pai, que nós, pais, sejamos bênçãos para os nossos filhos, que nós sejamos instrumentos de Deus para levá-los aos pés da cruz. Então, Pai, receba a nossa sincera votos de felicidades, que você seja uma bênção. Deus te abençoe ricamente, que seja hoje um dia muito feliz para você, junto com os seus filhos, ok? Nós vamos, antes de começar a nossa lição hoje é uma lição muito interessante, que nosso tema desse trimestre é sobre a oração, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a oração de Davi, né? Oração para ser transformado, orar é se transformar. E antes de nós começarmos, eu quero orar, né? E eu quero convidar você a orar comigo. Tem um cântico que eu gosto muito, muito antigo, você que é da geração de crentes da década de 70, 80, vai se lembrar desse cântico, que é Ao Orar no Senhor. Ao orarmos no Senhor. Então esse é o cântico que eu quero colocar aqui enquanto nós oramos, para que você possa estar se preparando para este tema tão importante. Oremos. Senhor Deus bendito Pai, te louvo por esse dia tão bonito, este sol aqui, Senhor Deus, brilhando. Obrigado, Deus amado, pelo privilégio de poder estarmos aqui diante deste canal para trazer ao teu povo a lição da escola bíblica, um tema tão importante que é a oração. Senhor Deus, que nós possamos realmente entender a importância, a beleza da oração, Senhor. Fala ao nosso coração, abençoe cada pessoa que está ouvindo. Deus amado, que estará ouvindo participando dessa lição, que seja abençoado. Eu te peço pelos pais que estão, ó Deus bendito, nesse dia nos ouvindo, abençoe suas vidas. Pai, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que nós possamos compreender a beleza, possamos ouvir e ver a revelação da tua palavra nessa lição. Pai, nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então. O texto desta lição, os textos aí são textos muito importantes, 2 Samuel capítulo 20, são 52 versículos, e o Salmo 18, que os dois são paralelos, é a mesma oração, é chamada oração de Davi, correto? Onde Davi faz uma declaração, oração a Deus já no final da sua vida, ok? Mas eu quero ler aqui um texto que eu quero ler para que a gente possa dar início ao nosso estudo, porque são diversos, são 3 capítulos inteiros, né? E são 52 versículos cada um. Então nós vamos aqui, certo? Vamos ler do capítulo 22 do 2 Samuel. Vamos ler o versículo 31 a 33, que diz assim: O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Amém, glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, proferida por Davi. Então você encontra no Salmo 18 também essa mesma referência, essa mesma oração. Uma pequena diferença um para outro, mas é a mesma coisa. Bom, veja bem, Davi, nós temos que pensar em Davi desde a sua juventude, a sua mocidade. Quem era Davi? Aliás, desde a sua adolescência, melhor dizendo. Então, um pastor mirim, apenas um pastor, cuidava das suas ovelhas, das ovelhas dos seus pais, né? Então, ele tinha essa tarefa, essa responsabilidade. Mas Davi
marcou a sua geração e tem marcado gerações até hoje. Por quê? De um pequeno pastor mirim, de uma família de certa forma insignificante, pois não era da nobreza, não fazia parte da nobreza de Israel, né? Uma família, podemos dizer que não era uma família abastada, era uma família comum, né? Mas de um pequeno pastor ao maior rei de Israel. Daí os irmãos vejam como é importante essa questão de ser um instrumento de Deus. O livro de Atos, capítulo 13, diz assim: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu. Davi marcou sua geração, né? Ele foi o autor da maioria dos salmos, né? Muitas vezes a pessoa até se engana, eu também já cometi esse engano, ao ler um salmo, fala, Davi falou aqui. Bom, nem todos os salmos são de Davi, mas a maioria foram escritos por ele, não é isso? Então, ele foi o maior rei de Israel e continua a vida de Davi, que foi um homem cheio de altos e baixos, mas um homem de um coração tremendo. Ele marcou gerações e a marca até hoje. Então, no final da sua vida, já fazendo uma retrospectiva, um balanço da sua vida, ele então escreve estes salmos, Salmo 18, ou também é registrado no livro de Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 2, chamado Oração de Davi, né? Então isso é muito grande, é importante que você leia completamente, para que você possa entender melhor. Eu li apenas 3 versículos, porque se fôssemos ler, ia gastar o nosso tempo todo lendo aqui. Veja bem, nós precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Isso é fundamental. Infelizmente, a maioria das pessoas oram a Deus. O que é orar a Deus? Orar a Deus é você simplesmente falar, colocar as coisas assim, você orar com Deus. Essa é a diferença de Davi. Davi orava com Deus. Davi tinha uma relação profunda. Ele estava com o coração totalmente voltado para Deus. Ele não orava a Deus somente na questão de interesse. Muitas pessoas só vão até Deus quando está em dificuldade, ou quando precisa. Então essa é a diferença. Nos primeiros 7 versículos do livro de 2 Samuel, capítulo 2, Davi dá um testemunho de uma vida mergulhada com Deus, a sua relação com Deus. Então, quando você for ler, você vai que nesses primeiros 7 versículos, você vai perceber isso, aquilo que Davi fala, né? Davi deixa muito clara a sua relação com Deus. Tudo que Davi foi capaz de perceber a respeito de Deus, ele colocou nas suas orações. Então, a oração de Davi era algo que vinha de um relacionamento. E é isso que nós precisamos nas nossas orações. Não somente orar a Deus, orar para com Deus. Davi não orava a Deus, mas orava com Deus. Não há nada que Davi soubesse a respeito de Deus que ele não colocava nas suas orações. Ou seja, mas também não é só nas orações, não. A sua vida, a sua rotina. Depois que Davi cometeu aquele pecado com Betseba, a sua vida foi outra. Isso não quer dizer que ele não tenha cometido mais erros na sua vida. Sim, cometeu, mas era um homem que se arrependia, se colocava diante de Deus, certo? Então, ele mostrava isso. O que sabemos a respeito de Deus? Eu pergunto. Será que o que sabemos a respeito de Deus tem feito diferença na nossa vida? Faz parte da nossa oração? Porque aconteceu com Davi. Sabe por quê, irmãos? Uma oração que não traz mudança, uma oração que não traz mudança de vida, não é oração. Uma oração que não muda a nossa adoração, não é oração. Porque a oração tem que transformar em atos de obediência. Quando nós entramos na presença de Deus, tem que ser constante, porque quando você age de forma diferente, a oração não te traz transformação, sabe? É uma coisa comum. Quando você não tem compromisso com Deus,
na sua vida, na sua oração, sabe? Você não está firme na sua aliança com Deus. É triste dizer, mas é uma aliança que não é com Deus. E se a aliança não é com Deus, é com o diabo. É ruim falar isso, mas olha, é importante que nós temos que ter uma vida de oração, mas demonstrar a nossa fé, a nossa gratidão. Tem que ser isso, tem que transformar em ações práticas o nosso viver, assim como Davi. Porque ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Se tem uma coisa que Davi, o rei Davi, reconhecia, era aquilo que Deus fazia. Ele mostrava, se você ver a partir do versículo 8, Davi escreve, ele demonstra, ele descreve a história do povo de Deus, só que de um modo poético. Ele não conta a história, mas ele mostra isso, ele mostra o poder de Deus. Você sabe por quê que a gente precisa ter isso claro na nossa mente? Deus criou o mundo, nos criou. Ele não está sentado num trono, assistindo tudo de camarote, de braço cruzado, deixando que as coisas aconteçam como Ele quer. Deus age na história. Deus é o Senhor da história. Davi declara: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque agradou-se de mim. Davi tinha consciência que Deus não é um mero espectador da história. Então, todos os atos de Davi sabia que Deus estava presente. Todos os atos do povo, Deus estava presente. Deus está presente na nossa vida. Deus está contando com Davi para isso. Deus conta comigo, conta com você. Isso é fundamental. O chamar de Deus para nós consiste exatamente em nós construirmos um futuro com Deus. Pense nisso, vou repetir. O chamar de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade da construção de um futuro de Deus para nós. Deus, ou seja, Deus quer participar ativamente da nossa vida. Deus quer fazer parte da minha história e da sua história. Eu quero ler aqui um texto interessante para encerrarmos essa primeira parte. Eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir um futuro com Deus. Eu quero fazer parte da história do povo de Deus. O profeta Jeremias ora assim: lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se em cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar tranquila a salvação do Senhor. Eu li Lamentações 3, 19 a 26. Amados, vamos dar um pequeno intervalo para começar em seguida, ok? Só tomar água para refrescar a garganta aqui e voltamos em seguida.